Bom dia, pessoal. Essa aula, tá? Eu tô regravando. Ela teve um probleminha na hora da edição, não sei, e a gente não conseguiu abrir o vídeo, tá? Então eu tô regravando ela. Se ela ficar um pouco desconecta com a anterior e com a próxima, vocês me desculpem, tá? Mas tô regravando ela, tá bom? Bom, esses são dois artigos bem tranquilos, que é o artigo 12, o artigo 11 e o 12, tá? Do nosso Estatuto do Servidor, que vai falar sobre disponibilidade, aproveitamento, promoção e progressão. Deixa eu explicar para vocês. Disponibilidade. Disponibilidade, tá? Só para quem não conhece, é quando se coloca o servidor, desde assim, ó, ele tá numa secretaria, não se adapta e não tem jeito, não consigo nem conversando, e eu coloco ele em disponibilidade. No momento que eu boto ele em disponibilidade, muitas vezes ele fica até trabalhando, tá? Mas digamos que ele seja insuportável, não tem como ficar com ele dentro da secretaria, então eu coloco ele realmente em disponibilidade, ele se afasta até acontecer o aproveitamento dele. Se traz alguém, alguma secretaria, gabinete, algum setor da prefeitura diz, tá, eu vou querer esse servidor, aproveita ele, tá? Isso é aproveitamento e disponibilidade. A disponibilidade também pode acontecer quando um cargo é extinto, tá? Muitas vezes um cargo é extinto ao ponto de nem ficar mais trabalhando mais um pouquinho. Não, extinguiu, não vai se usar mais, não se tem mais aquele cargo. Aí eu coloco os servidores em disponibilidade e depois a própria prefeitura vai fazer o aproveitamento dele em cargo similar, tá? De natureza similar ou natureza equivalente, tá? No artigo, deixa eu pegar aqui o artigo só para vocês verem, só um minuto, gente. No artigo 11 vai dizer: a administração, a seu critério e mediante lei específica, poderá declarar extinto cargo, função ou emprego, ficando servidor efetivo em disponibilidade remunerada, proporcional ao tempo de serviço. Então eu fiz um esquemazinho aqui, tá? Que o servidor público em disponibilidade, quando afastado no caso de extinção do cargo, ele vai ter a remuneração dele proporcional ao tempo de serviço. Vou dar um exemplo. O meu cargo, né, de fiscal foi extinto, tá? Só que nesse caso nosso não foi colocado, a gente não foi colocada a disponibilidade, porque a gente vai continuar atuando até o último se aposentar, tá? Mas no caso, digamos que ele colocasse todo mundo em disponibilidade, tá? No meu caso, eu tenho pouco tempo de serviço, então eu ia ganhar bem pouquinho, tá bom? Então, assim, ó, só para vocês saberem, é pelo tempo de serviço, tá? Outra coisa, se esse servidor tiver muito tempo afastado, mais de 12 meses, ele vai precisar passar por novos exames clínicos, tá? Por junta médica, tá? Ele vai ter que fazer como ele estivesse entrando novamente na prefeitura, tá? Então ele vai ter que passar sim por exames, tá? Artigo 11, parágrafo 1º. O retorno do servidor em disponibilidade dar-se-á mediante aproveitamento em cargo cuja capacidade seja equivalente ao já ocupado, segundo manifestação da Comissão de Gestão de Qualidade, que é o CPGQ. Então, por exemplo, assim, eu vou ser aproveitada, vou me aproveitar, saio em disponibilidade, me entro em aproveitamento num cargo equivalente, de natureza equivalente, mas claro que vai ter que ter um parecer da CPGQ dizendo sim que eu posso ser aproveitada naquele cargo, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. O servidor afastado 12 meses deverá ser submetido a novos exames clínicos, que é o que eu coloquei aqui, tá bom? Visando atestar sua capacidade física e mental mediante avaliação por junta médica, tá? A disponibilidade poderá ser cassada, gente, aqui, ó. É importante. Eu vou dar um exemplo para vocês.
teve um arquiteto que trabalhava numa secretaria e foi aproveitado em outra, tá? O que aconteceu? Ele teria, no momento que ele foi colocado em disponibilidade, a outra secretaria aproveitou. Muito bem, o que eu tinha que fazer? Ele deveria se apresentar até no máximo 15 dias, senão ele teria cassado. Infelizmente, isso não aconteceu, mas ele também não teve cassado, tá? Ele levou 30 dias para se apresentar, no entanto, também não recebeu salário, tá? Mas não importa quem foi, quem não foi, é só um exemplo para vocês terem, tá? Que ele estava em disponibilidade, teve o ato de convocação para se apresentar em tal secretaria e ele passou dos 15 dias, tá? Claro, esses 15 dias, salve doença comprovada, né? Mas se não, ele teria sido cassada a disponibilidade dele, tá bom? Muito bem, promoção e progressão, tá bom? As promoções e a progressão dos servidores serão da seguinte forma. Gente, assim, dentro da prefeitura, quando a gente entra, a gente tem que dar um jeito de passar de nível dentro do plano de carreira, tá? Então, tem duas formas. A progressão, que aí é passado de um nível para o seguinte, mas aí aqui deixa bem claro no artigo que é somente para o pessoal do magistério, tá? E a progressão, que seria o nosso caso, para quem não vai fazer nada do magistério, né? A progressão seria a passagem de uma subfaixa para a seguinte, tá? Segundo critérios de aperfeiçoamento, que seriam os cursos, cursos que a gente faz, depois tem um período que a gente apresenta certificados para concorrer, né, passar para a segunda subfaixa. Avaliação de desempenho também tem esse critério, que além durante o estágio probatório, a gente tem aquelas avaliações que é de quadrimestral, a cada 3, né, no ano. Essas aí é para quem está em estágio probatório. Depois que a gente passa do estágio probatório, anualmente a gente vai ter uma avaliação de desempenho, tá? Então ela também é um critério para tu passar para essa subfaixa. E a outra é tempo de serviço, tá? E aí eles analisam e aí tu passa de subfaixa. Deixa eu ver se eu tenho... Peraí que eu queria... Eu acho que eu não imprimi na minha, porque é quando entra as... Vocês vão olhar Eu vou olhar depois a página. Quando lá no fim quase do estatuto, tem várias grades do plano de carreira, tá? E aí vocês vão ver que no nosso caso a gente passa de uma subfaixa para outra. Então a gente vai andando, tá? E aí vocês vão verificar isso, tá? A gente vai andando para que haja um aumento de salário que não seja só o dissídio, tá? E é através da progressão, tá bom? Copiem aí. Bom dia, pessoal. Essa aula, tá? Eu tô regravando. Ela teve um probleminha na hora da edição, não sei. E a gente não conseguiu abrir o vídeo, tá? Então eu tô regravando ela. Se ela ficar um pouco desconecta com a anterior e com a próxima, vocês me desculpem, tá? Mas tô regravando ela, tá bom? Bom, esses são dois artigos bem tranquilos, que é o artigo 12, o artigo 11 e o 12, tá? Do nosso Estatuto do Servidor, que vai falar sobre disponibilidade, aproveitamento, promoção e progressão. Deixa eu explicar para vocês. Disponibilidade. Disponibilidade, tá? Só para quem não conhece, é quando se coloca o servidor, desde assim, ó, ele tá numa secretaria, não se adapta e não tem jeito, não consigo nem conversando, e eu coloco ele em disponibilidade. No momento que eu boto ele em disponibilidade,
Muitas vezes ele fica até trabalhando, tá? Mas digamos que ele seja insuportável, não tem como ficar com ele dentro da secretaria, então eu coloco ele realmente em disponibilidade, ele se afasta até acontecer o aproveitamento dele. Se traz alguém, alguma secretaria, gabinete, algum setor da prefeitura diz, tá, eu vou querer esse servidor, aproveita ele, tá? Isso é aproveitamento e disponibilidade. A disponibilidade também pode acontecer quando um cargo é extinto, tá? Muitas vezes um cargo é extinto ao ponto de nem ficar mais trabalhando mais um pouquinho. Não, extinguiu, não vai se usar mais, não se tem mais aquele cargo. Aí eu coloco os servidores em disponibilidade e depois a própria prefeitura vai fazer o aproveitamento dele em cargo similar, tá? De natureza similar ou natureza equivalente, tá? No artigo, deixa eu pegar aqui o artigo só para vocês verem, só um minuto, gente. No artigo 11 vai dizer: a administração, a seu critério e mediante lei específica, poderá declarar extinto cargo, função ou emprego, ficando servidor efetivo em disponibilidade remunerada, proporcional ao tempo de serviço. Então, eu fiz um esquemazinho aqui, tá? Que o servidor público em disponibilidade, quando afastado no caso de extinção do cargo, ele vai ter a remuneração dele proporcional ao tempo de serviço. Vou dar um exemplo. O meu cargo, né, de fiscal foi extinto, tá? Só que nesse caso nosso não foi colocado, a gente não foi colocada a disponibilidade, porque a gente vai continuar atuando até o último se aposentar, tá? Mas no caso, digamos que ele colocasse todo mundo em disponibilidade, tá? No meu caso, eu tenho pouco tempo de serviço, então eu ia ganhar bem pouquinho, tá bom? Então, assim, ó, só para vocês saberem, é pelo tempo de serviço, tá? Outra coisa, se esse servidor tiver muito tempo afastado, mais de 12 meses, ele vai precisar passar por novos exames clínicos, tá? Por junta médica, tá? Ele vai ter que fazer como ele estivesse entrando novamente na prefeitura, tá? Então, ele vai ter que passar, sim, por exames, tá? Artigo 11, parágrafo 1º. O retorno do servidor em disponibilidade dar-se-á mediante aproveitamento em cargo cuja capacidade seja equivalente ao já ocupado, segundo manifestação da Comissão de Gestão de Qualidade, que é o CPGQ. Então, por exemplo, assim, eu vou ser aproveitada, vou me aproveitar, saio em disponibilidade, entro em aproveitamento num cargo equivalente, de natureza equivalente, mas claro que vai ter que ter um parecer da CPGQ dizendo sim que eu posso ser aproveitada naquele cargo, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. O servidor afastado 12 meses deverá ser submetido a novos exames clínicos, que é o que eu coloquei aqui, tá bom? Visando atestar sua capacidade física e mental mediante avaliação por junta médica, tá? A disponibilidade poderá ser cassada, gente, aqui, ó, é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um arquiteto que trabalhava numa secretaria e foi aproveitado em outra, tá? O que aconteceu? Ele teria, no momento que ele foi colocado em disponibilidade, a outra secretaria aproveitou. Muito bem, o que eu tinha que fazer? Ele deveria se apresentar até no máximo 15 dias, senão ele teria cassado. Infelizmente, isso não aconteceu, mas ele também não teve cassado, tá? Ele levou 30 dias para se apresentar, no entanto, também não recebeu salário, tá? Mas não importa quem foi, quem não foi, é só um exemplo para vocês terem, tá? Que ele estava em disponibilidade, teve o ato de convocação para se apresentar em tal secretaria e ele passou dos 15 dias, tá? Claro, esses 15 dias, salve doença comprovada, né? Mas se não, ele teria sido cassada a disponibilidade dele, tá bom? Muito bem. Promoção e progressão.
tá bom? As promoções e a progressão dos servidores serão da seguinte forma. Gente, assim, dentro da prefeitura, quando a gente entra, a gente tem que dar um jeito de passar de nível dentro do plano de carreira, tá? Então, tem duas formas. A progressão, que aí é passado de um nível para o seguinte, mas aí aqui deixa bem claro no artigo que é somente para o pessoal do magistério, tá? E a progressão, que seria o nosso caso, para quem não vai fazer nada do magistério, né? A progressão seria a passagem de uma subfaixa para a seguinte, tá? Segundo critérios de aperfeiçoamento, que seriam os cursos, os cursos que a gente faz, depois tem um período que a gente apresenta certificados para concorrer, né, passar para a segunda subfaixa. Avaliação de desempenho também tem esse critério, que além durante o estágio probatório, a gente tem aquelas avaliações que é de quadrimestral, a cada 3, né, no ano. Essas aí é para quem está em estágio probatório. Depois que a gente passa do estágio probatório, anualmente a gente vai ter uma avaliação de desempenho, tá? Então ela também é um critério para tu passar para essa subfaixa. E a outra é tempo de serviço, tá? E aí eles analisam e aí tu passa de subfaixa. Deixa eu ver se eu tenho... Peraí que eu queria... Eu acho que eu não imprimi na minha, porque é quando entra as... Vocês vão olhar eu vou olhar depois a página. Quando lá no fim quase do estatuto, tem várias grades do plano de carreira, tá? E aí vocês vão ver que no nosso caso a gente passa de uma subfaixa para outra. Então a gente vai andando, tá? E aí vocês vão verificar isso, tá? A gente vai andando para que haja um aumento de salário que não seja só o dissídio, tá? E é através da progressão, tá bom? Copiem aí.